Passamos agora ao quadro Perguntas e Respostas Bíblicas. Nós estamos aqui desenvolvendo um estudo sistemático sobre a vida cristã, deveres que o cristão tem para com outros cristãos, deveres para com a igreja. Nós já abordamos deveres para com Deus e também hoje começaremos a falar sobre deveres para com os pais. Então, a nossa primeira pergunta aqui para o pastor Natanael Rinaldi sobre esse tema tão importante da vida cristã, deveres para com os pais, é: pastor, qual é o quinto mandamento? Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E é citado como apoio Êxodo 20, versículo 12. Pastor, este mandamento é renovado no Novo Testamento? Sim. Nós lemos, por exemplo, Efésios 6, versículo 1 a 3. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Colossenses capítulo 3, versículo 20. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Pastor, podemos dar a Deus aquilo que devemos aos nossos pais? Não. Jesus repreendeu os fariseus por essa prática e dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradução. Porque Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe. Quem maldisser ou o pai ou a mãe morrerá de morte. Porém vós dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor. Nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vós ordenastes. E muitas coisas fazeis semelhantes a estas. Marcos, capítulo 7, versículos 9 a 13. Pastor, devemos amar e obedecer aos nossos pais mais do que a Deus, pastor? Não. Devemos obedecer aos nossos pais somente no Senhor. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Mateus, capítulo 10, versículo 37. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Efésios, capítulo 6, versículo 1. Pastor, o senhor pode nos dar o exemplo bíblico de uma infância perfeita, pastor? Jesus é o exemplo da infância perfeita. Ele era sujeito a seus pais. E conforme cresceu em estatura,
cresceu também em sabedoria e em graça para com Deus e os homens. Fortalecia-se em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre eles. E desceu com eles e foi para Nazaré, era-lhe sujeito, e sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Lucas, capítulo 2, versículos 40, 51, 52. Agora, pastor, nós vamos falar sobre deveres entre esposos. Isso é muito importante também. O senhor tem falado deveres para com os pais, agora deveres entre esposos. Por que a relação entre marido e mulher recebe ênfase especial, pastor, no Novo Testamento? Porque é uma ilustração e exemplo da relação que existe entre Cristo e a sua igreja. Então há uma ilustração que bate com a relação entre marido e mulher. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Efésios, capítulo 5, versículos 23 a 33. Repetindo, Efésios, capítulo 5, versículos 23 a 33. Pastor, qual é a outra ilustração que esta relação nos apresenta? É a ilustração da plenitude do Espírito Santo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor. Efésios, capítulo 5, versículos 21 e 22. Pastor, em que sentido a vida conjugal compara-se com a plenitude do Espírito? Os cristãos
possuídos da plenitude do Espírito, sujeitam-se uns aos outros e amam-se mutuamente, como a esposa sujeita a seu marido e como este ama a sua esposa, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Efésios, capítulo 5, versículos 21, versículo 22, versículo 25.